Uma aliança superior. O que é uma aliança? É a primeira pergunta que nós lançamos. A aliança é um trato, é um acordo, é um contrato, é um acerto, é um pacto entre duas partes. Tudo isto é uma aliança. Ao longo da história da humanidade, Deus estabeleceu algumas alianças com pessoas e com nações e com povos. Ao longo da história bíblica, nós vemos Deus estabelecendo algumas alianças e também vemos homens, pessoas, estabelecendo alianças com outras pessoas. E como já dissemos, aliança é um trato, é um acerto, é um acordo, é um contrato, é um pacto feito entre duas partes. E como é um pacto feito entre duas partes, nós também precisaremos entender a classificação das alianças. As alianças, quanto ao tempo, elas podem ser provisórias, circunstanciais ou perpétuas. Provisórias, porque podem durar um pequeno espaço de tempo. Circunstancial, pois elas podem depender, como o nome já diz, de certas circunstâncias. Ou perpétuas, se elas são estabelecidas para toda a vida, para toda a eternidade, independente das circunstâncias e independente do tempo que passa. Agora, quanto à aceitação, quanto à execução, as alianças elas podem ser unilateral, dependendo apenas de uma pessoa, de uma das partes, ela pode ser condicional, dependendo exclusivamente de uma condição estabelecida para que a aliança seja efetivada, ou ela pode ser bilateral, dependendo do reagir e da aceitação e da postura de ambas as partes. Quais são os elementos da aliança de Deus? Antes de falarmos dos elementos da aliança de Deus, é bom lembrar que, quanto ao último item que nós citamos, quanto à execução e à aceitação, a aliança pode ser unilateral, condicional ou bilateral. Os irmãos já repararam que a Bíblia ela é repleta de alianças unilaterais? O próprio Deus fazendo uma aliança com seu povo, o próprio Deus fazendo uma aliança com pessoas que não dependia do livre-arbítrio dessa pessoa em aceitar ou não esta aliança, este acordo, este trato, dependia única e exclusivamente da soberania de Deus. Vemos também Deus fazendo algumas alianças condicionais, alianças que dependem de tempo para se cumprir, alianças que dependem de postura de algumas das partes. E também temos as alianças bilaterais, aquela que depende da postura de uma parte e também da outra parte. Pois bem, irmãos, ao longo da história bíblica, nós vemos algumas alianças estabelecidas por Deus. Vemos a aliança que Deus fez com Noé, vemos a aliança que Deus fez com Moisés, vemos a aliança que Deus fez com Abraão e tantos outros profetas, reis e sacerdotes com os quais Deus estabeleceu alianças. A mais significativa, a mais conhecida de todas as alianças do Velho Testamento é o Pacto da Lei, a aliança que Deus estabeleceu com o seu povo de Israel. E esta aliança estabelecida por Deus tinha a principal finalidade de manter o povo resguardado na presciência de Deus enquanto esperavam a chegada de uma aliança maior, que no caso era a aliança da graça, que no caso era esta aliança superior a qual o comentarista vai se referir nesta lição de número 8.
uma aliança superior. Pois bem, a aliança da lei, ou o pacto da lei, ou o pacto mosaico, ele era estabelecido através de 3 elementos principais. E é importante nós entendermos e conhecermos estes elementos, pois estes 3 elementos, eles formam justamente a tríade tipológica que apontam para o Novo Testamento ou a nova aliança, que é a aliança da graça. Quais eram os 3 elementos da aliança mosaica ou da aliança do pacto da lei? A própria lei, o santuário e o sacerdócio. Esses eram os 3 principais elementos do pacto da lei. A lei, o santuário e o sacerdócio. Tudo girava em torno da lei, tudo girava em torno do santuário, tudo girava em torno do sacerdócio. Mas esses 3 elementos, como dissemos, apontavam para uma aliança superior. A lei foi o conjunto de ordens e determinações que Deus estabeleceu através de Moisés quando este estava no monte. O santuário foi o modelo que Deus apresentou para o próprio Moisés, o qual construiu primeiramente o tabernáculo e logo depois foi construído o templo através de Salomão. Tanto o tabernáculo quanto o templo, eles possuíam praticamente a mesma estrutura, as mesmas divisões e apontavam para algo superior. A lei apontava para algo superior. O santuário também apontava para algo superior. E enfim, o terceiro elemento, o sacerdócio levítico, que possuía as suas cerimônias, possuía as suas leis, as suas ordenanças. Tudo isto apontava para uma aliança superior, que é a aliança da graça. E é esta aliança estudada nesta lição de número 8. E como já dissemos, nós queremos apontar rapidamente pelo menos 14 diferenças, 14 elementos, 14 argumentos pelos quais a aliança de Jesus é superior à aliança mosaica. E sem muita perda de tempo, nós vamos para o primeiro argumento. O comentarista vai nos falar no capítulo 8, já no versículo 1, o seguinte: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Logo neste primeiro versículo, o comentarista vai nos apontar 2 argumentos que colocam em contrapartida as 2 alianças, a aliança antiga e a nova aliança. O primeiro argumento é que o comentarista está nos dizendo que a aliança antiga tinha um sacerdócio humano, eram homens falíveis, limitados, pecadores, homens. Mas na nova aliança era o próprio Deus, através da pessoa de seu Filho Jesus Cristo, quem estabelecia este sacerdócio com a igreja. Em Hebreus capítulo 9, no mesmo livro de Hebreus, estamos estudando o capítulo 8, mas quando nós vamos lá para o capítulo 9, do versículo 11 até o versículo 15, nós vamos ver um texto que fala muito bem sobre o sacerdócio divino de Cristo Jesus na nova aliança. Diz assim o texto bíblico: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção,
Porque se o sangue dos touros e bodes e cinza e de uma novilha espargida sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O escritor, neste capítulo 9, versículo 11, está dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote dos bens futuros. Ele ainda diz, neste versículo 1 do capítulo 8, que o sacerdote da antiga aliança entrava periodicamente no lugar santíssimo. Para ser mais exato, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para oferecer dons, para oferecer ofertas. Mas na nova aliança, o nosso sumo sacerdote, ele não apenas entrou uma vez na presença de Deus, mas ele permanece na presença de Deus, ao lado do trono de Deus, intercedendo por todos nós. O sumo sacerdote fazia isto uma vez por ano. O nosso Cristo, em Romanos, capítulo 8, versículo 34, a Bíblia diz assim, Paulo nos falando acerca do cântico de vitória, em determinado momento Paulo pergunta, quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual, Jesus, está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós constantemente. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12, vai dizer assim, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós permanentemente. Então nós já vemos dois fortíssimos argumentos para entendermos que a aliança da graça é uma aliança superior. Primeiro argumento, o sacerdócio da lei era humano, o sacerdócio da graça é divino. Segundo argumento, o sacerdote da lei entrava apenas uma vez por ano no Santo dos Santos. O sacerdócio da graça, Jesus, está eternamente ao lado do trono de Deus, intercedendo por nós. Um terceiro argumento nós vamos encontrar no versículo 2 do capítulo 8 de Hebreus. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Este versículo nos mostra um terceiro argumento pelo qual o novo pacto, a nova aliança, ela é superior. E o argumento é o seguinte, na antiga aliança havia um santuário terreno, um santuário temporário, um santuário destrutível. É o que diz Êxodo capítulo 25, versículo 8, e a propósito tinha inclusive um propósito este santuário, em Hebreus capítulo 25, versículo 8. Porém, embora este propósito fosse a habitação de Deus entre os israelitas, a habitação de Deus no coração dos israelitas, agora nós chegamos na nova aliança, na nova dispensação, no novo pacto que é superior. E neste novo pacto, o nosso santuário não é terreno. Neste novo pacto, o nosso santuário não é temporal. Neste novo pacto, o nosso santuário não é destrutível. Neste novo pacto, o nosso santuário, ele é celestial, ele é eterno, ele é indestrutível. Aliás, no nosso novo pacto, na nova aliança estabelecida por Deus com o seu povo, o santuário é o próprio céu. Vamos ler isso em Hebreus capítulo 9, versículo 24, está escrito assim, porque Cristo
não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O escritor nos diz que Jesus, ele não entrou num tabernáculo, ou melhor, ele não entrou num santuário feito por mãos, perecível, destrutível, não. Ele entrou no próprio céu, oferecendo-se a si mesmo para que pudesse interceder por nós eternamente. Vamos ao quarto argumento, que está contido no versículo 3 deste capítulo 8. Estamos falando sobre os argumentos pelos quais a nossa aliança, ou melhor, a nova aliança de Deus para conosco, ela é superior à antiga aliança. Quarto argumento, versículo 3, capítulo 8 de Hebreus. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Quarto argumento: os sacerdotes da antiga aliança ofereciam dons e sacrifícios. O nosso sacerdote, o nosso sumo e supremo sacerdote Jesus, ofereceu a si mesmo como dons e como sacrifício perante Deus para perdão dos nossos pecados. Os sacerdotes da antiga aliança ofereciam uma oferta de manjares, ofereciam uma oferta de animal, porém o nosso Jesus ofereceu a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que ele foi sacerdote, ele também foi a oferta. Ao mesmo tempo que ele foi o celebrante, ele também foi o elemento oferecido como celebração. E é por isso que nós, da nova aliança, adoramos e glorificamos ao nome do Senhor Jesus. Deixe-me falar do quinto argumento pelo qual a nova aliança é superior à antiga aliança. Versículo 5 do capítulo 8 de Hebreus. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. O quinto argumento pelo qual a nossa aliança é superior à antiga aliança, a nova aliança é superior à antiga aliança. Muitas vezes eu falo nossa aliança, pois é a aliança de Deus com a nossa geração, é a aliança de Deus com a nossa dispensação, a dispensação da graça. E o quinto argumento é que os personagens e os elementos da antiga aliança eram apenas sombra, réplicas, tipos, exemplares, amostras, exemplos das coisas, dos elementos futuros. Eles não eram o original, eles eram apenas uma maquete, uma amostra de como seria a verdadeira aliança, o verdadeiro pacto de Deus com os homens. Em Hebreus capítulo 10, no primeiro versículo, tem uma passagem muito rica para nós, na qual o apóstolo, o escritor do livro aos Hebreus vai nos falar, vai confirmar essas palavras, que os personagens eram sombra, eram apenas uma mostragem, uma amostra grátis, por assim dizer, daquilo que Deus ainda iria, com a sua grandeza, realizar no meio do seu povo. O versículo 6 do capítulo 8 de Hebreus vai nos dar pelo menos mais 3 argumentos. O argumento de número 6, número 7
e número 8. E nesses três argumentos, o versículo 6, vamos ler o versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, e está confirmado em melhores promessas. O escritor está nos falando de Jesus, e ele está nos dizendo que Jesus alcançou um ministério mais excelente. O escritor está nos dizendo que Jesus é mediador de um melhor concerto, e o escritor está nos dizendo que que o pacto que Jesus estabeleceu com a sua igreja está firmado em melhores promessas. Quais eram as promessas do antigo pacto e quais são as promessas do novo pacto? Qual era o ministério do antigo pacto e qual é o ministério do novo pacto? Quem eram os mediadores do antigo pacto? Quem é o mediador do novo pacto? O ministério era constituído de homens, sacerdotes, limitados, que lidavam com outros homens também limitados. No novo pacto, o ministério é exercido pelo nosso supremo sacerdote, que é Jesus, que é o próprio Filho de Deus. E ele lida não apenas com judeus, e ele lida não apenas com o povo de Israel, mas ele lida com toda a humanidade, porque Jesus, ele veio salvar não apenas os judeus, mas ele veio salvar toda a humanidade. É por isso que o ministério de Jesus é um ministério melhor, é um ministério mais excelente. E o escritor também diz, neste versículo 6, que é um mediador de um melhor concerto. É sobre isso que nós estamos falando, que a aliança feita por Deus para esta dispensação atual é uma aliança superior, é uma aliança que trata não desta vida terrestre, mas trata da eternidade. E é por isso que essa aliança é melhor e superior. Por isso que Jesus, ele é mediador de um melhor concerto, porque este concerto aponta para a eternidade. Mas o escritor também nos diz, no finalzinho do versículo 6, que este concerto está firmado em melhores promessas. Quais eram as promessas do antigo pacto? A pessoa pecava, pegava um cordeiro, pegava um animal, sacrificava este animal, e assim estava simbolizando que aquele animal estava sofrendo o castigo da culpa, estava sofrendo as consequências do pecado daquela pessoa. Porém, os pecados daquela pessoa não eram perdoados, eles eram cobertos por aquele sangue inocente. Esta era a promessa do antigo pacto. No novo pacto, qual é a promessa? Dos teus pecados não me lembrarei mais. No novo pacto, a promessa é perdão total da dívida. Paulo vai nos dizer em Colossenses que havia uma cédula que era contrária a nós. Mas Jesus, morrendo, cravou essa cédula na cruz e aniquilou toda a dívida espiritual que nós possuíamos com Deus, porque o pecado, ele traz uma consequência fatal e eterna, que é a morte. Mas Jesus, através da sua morte, pagou esta sentença, pagou esta dívida, e agora nós somos perdoados dos nossos pecados. Então, se não existe mais dívida, o que existe é uma anistia. Se existe essa anistia por parte de Jesus, então a promessa agora, ela é
superior. E que promessa é esta superior? 1 João capítulo 2, versículo 25, o apóstolo João vai nos falar desta promessa que é a superior, na qual a dispensação da graça, na qual a nova aliança está firmada. Diz o versículo 25 do capítulo 2 da epístola de 1 João. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tem promessa melhor do que esta? A vida eterna? João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é o maior bem, é a maior bênção que Deus poderia conceder à criatura humana. A vida eterna é o maior bem que um cristão pode possuir, estando e permanecendo e vivendo em Cristo Jesus. Nós devemos batalhar por esta vida eterna, nós devemos andar dignos desta vida eterna, nós devemos considerar tão grande salvação, porque se não considerarmos isto, para onde nós escaparemos, para onde nós iremos? Consideremos que a nova aliança, que a aliança da graça está firmada em uma promessa maior, em uma promessa superior, e esta promessa superior é a vida eterna. O versículo 9 do capítulo 8 nos fala ainda de um nono argumento. Estamos falando sobre os argumentos que comprovam que a nova aliança, ela é superior à antiga aliança. A nova aliança é a aliança da graça, a antiga aliança é o pacto da lei. E agora chegamos no nono argumento que comprova que a nova aliança, ela é superior. Que argumento é este? Está no versículo 9, e o versículo 9 nos diz: não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. O nono argumento pelo qual a nova aliança é superior à antiga aliança é que a antiga aliança foi anunciada por Moisés ao povo. A nova aliança foi anunciada pelo próprio Deus. A nova aliança foi anunciada pelo próprio Deus, e Deus anunciou a nova aliança lá atrás, já no Jardim do Éden, por ocasião do pecado e da queda de Adão. Deus já prometera enviar a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Esta é a nova aliança, Jesus, que esmaga a cabeça da serpente. E foi o próprio Deus quem anunciou isto e veio anunciando ao longo da história. Mas tem mais um argumento, o 10º argumento, pelo qual a aliança da graça é superior ao pacto da lei. O pacto da lei foi escrito por Deus. A aliança da graça também foi escrita por Deus, mas com uma sensível diferença. No capítulo 31, versículo 8 de Êxodo, versículo 18, está escrito que a antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra. E no versículo 10 que nós acabamos de ler, está escrito que a nova aliança foi escrita direto no nosso coração. A antiga aliança Deus escreveu em pedras,
A nova aliança, Deus escreveu na tábua do nosso coração. O próprio Espírito de Deus se encarrega em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que é isto? Isto é a ação de Deus escrevendo em nossos corações os procedimentos e as verdades espirituais da nova aliança. Nós louvamos e glorificamos a Deus, porque na nova aliança o próprio Deus escreveu em nossos corações. 11º argumento, argumento de número 11, está no versículo 11 da nossa lição, ou melhor, do capítulo 8 de Hebreus, e eu gostaria de ler este versículo 11 do capítulo 8 da Epístola aos Hebreus. A nossa lição, ela vai até o versículo 10, porém os demais versículos também são importantes, pois tratam deste assunto, mas como o espaço é resumido na revista, o comentarista foi apenas até o versículo 10. Mas o versículo 11 do capítulo 8, ele nos diz assim: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Sabe qual é o 11º argumento? É que na antiga aliança, os sacerdotes eram os mediadores e os que detinham uma vida de aproximação e intimidade com Deus e passavam o conhecimento para as demais pessoas. Assim era na antiga aliança. Na nova aliança, cada um de nós somos sacerdotes. Na nova aliança, cada um de nós temos a lei de Deus. Na nova aliança, cada um de nós fazemos parte de uma nação sacerdotal. Vejamos o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Apocalipse 1:6. E Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A Bíblia está nos dizendo que nós fomos constituídos por Jesus como reis e sacerdotes. No futuro, no milênio, nós exerceremos a função de reis. Porém, enquanto estamos aqui nesta terra, estamos exercendo a função de sacerdotes do Senhor, de intercessores por esta nação ímpia. É por isso que na antiga aliança, apenas os sacerdotes levitas poderiam exercer essa função de mediadores. Hoje, todo aquele que aceita Jesus se torna automaticamente um sacerdote do Deus vivo, um sacerdote da nova aliança, um sacerdote da nova dispensação. Todos nós somos sacerdotes de Deus. 12º argumento, versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e as suas prevaricações não me lembrarei mais. Palavras do Senhor acerca da nova aliança. Na antiga aliança, o pecado era coberto mediante holocausto. Era coberto, mas não era anulado. Era coberto, mas não era aniquilado. Na nova aliança, o pecado é perdoado e tratado como inexistente. Somente o sangue de Jesus tem este poder. O apóstolo Paulo já dizia que é impossível que o sangue, ou melhor, o escritor do livro de aos Hebreus,
no capítulo 10, versículo 4, diz que era impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirasse os pecados. Mas o sangue de Jesus, este sim, tira os nossos pecados, nos expurga dos nossos pecados e nos coloca em condições de sermos aceitos por Deus. Deixe-me falar do 11º e penúltimo argumento através do qual entendemos que a nova aliança é superior à antiga aliança. Versículo 12. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Serei, disse Deus, misericordioso. O antigo concerto se baseava na justiça de Deus. O novo concerto se baseia na misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumados. A misericórdia de Deus é o próprio coração de Deus voltado para o nosso estado de miséria. Isto quer dizer a palavra misericórdia. Miséria. Corde, coração. Miséria, coração. Coração de alguém voltado para a miséria de outrem. Deus, com o seu coração, está voltado para o nosso estado miserável. Isto significa, Deus teve misericórdia de nós. A antiga aliança era baseada na justiça. A nova aliança é baseada na misericórdia de Deus. O versículo 13 nos traz aqui o último argumento desta série, e ele nos diz, dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. O antigo concerto, a antiga aliança, o próprio versículo nos diz que ele envelheceu e acabou. Por que ele envelheceu? Por que ele acabou? Porque a lei, como eu já disse no início, tinha o propósito de manter as pessoas debaixo da presciência de Deus até que chegasse a nova dispensação, até que chegasse o novo concerto, até que chegasse o novo pacto de Deus com o homem. E o novo pacto chegou. Jesus chegou. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz, na plenitude dos tempos nasceu Jesus. Na plenitude dos tempos veio Jesus. Na plenitude dos tempos Jesus se manifestou e a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A partir do momento que a graça se manifesta, já não é mais necessário estarmos debaixo da justiça da lei. A partir do momento que um novo pacto, uma nova aliança é estabelecida, nós não precisamos mais estar debaixo da antiga aliança, do antigo pacto, da lei, porque agora chegou a graça. Tudo aquilo que a lei apontava para o futuro está acontecendo através dos três elementos que nós dissemos no início: a própria lei em si, o sacerdócio e o santuário. Jesus completou em sua vida todos esses elementos, todos os atributos necessários para que Deus estabelecesse um novo pacto com o seu povo, ou melhor, um novo pacto com a humanidade. Foi por isso que Pedro, na sua primeira pregação, ele disse que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a salvação para todos os homens, em todos os lugares, para que assim venha o tempo do refrigério
pela presença do Senhor. Chegou o tempo do refrigério, chegou o tempo do novo pacto, da nova aliança. E a nova aliança, ela é superior à antiga. A antiga aliança tinha o seu valor? Sim, tinha o seu valor. Mas com a chegada da nova, não é mais necessário vivermos debaixo do velho pacto, da velha aliança, porque Jesus é a nossa nova aliança. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo relata as palavras de Jesus no momento da ceia. E quando ele se refere ao cálice, Jesus diz: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, ou melhor, da nova aliança, do novo pacto no meu sangue. Quando Jesus se refere ao pão, Jesus: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender que o novo pacto, que a nova aliança, ela é superior em todos os aspectos, porque a antiga aliança apontava para a nova. Ao chegar a nova aliança, não é mais necessária a antiga aliança. A nova aliança, ela é superior porque o sacerdócio é divino. A nova aliança, ela é superior porque Jesus está permanentemente intercedendo por nós diante de Deus. A nova aliança é superior porque nós temos um santuário celestial. A nova aliança, ela é superior porque Jesus se ofereceu a si mesmo. A nova aliança, ela é superior porque os elementos antigos eram réplicas e os novos elementos são os originais. A nova aliança, ela é superior porque Jesus, ele é ministro de um ministério mais excelente, ele é mediador de um concerto mais excelente e ele é mediador de um concerto firmado em melhores promessas. A nova aliança, ela é mais excelente, ela é superior porque ela foi anunciada pelo próprio Deus. A nova aliança, ela é superior porque ela foi escrita no nosso próprio coração. A nova aliança, ela é superior porque todos nós somos sacerdotes de Deus. A nova aliança, ela é superior porque ela considera o pecado arrependido e perdoado como inexistente. A nova aliança, ela é superior porque ela não se baseia mais apenas na justiça, mas ela se baseia na misericórdia de Deus. A nova aliança, ela é superior porque a antiga envelheceu, morreu, caducou e deixou de existir. E a nova aliança se estabeleceu e ela é uma aliança eterna de Deus para com o seu povo. Deus abençoe nossos irmãos. Aqui embaixo na descrição está todo este nosso conto em texto para que os professores possam aproveitar os argumentos aqui apresentados. Eu espero que você tenha gostado deste nosso resumo da lição. Se você gostou, se você puder nos ajudar, clica aí no joinha, no